Gente, boa noite. Todo mundo animado, né? É que vocês não vão entrar nessa água gelada aqui, hein? -5 graus. O pessoal dá uma congelada mesmo e voltar diferente. Gente, vamos lá. Segura um pouco o ânimo, a festa, o choro, a alegria. Daqui a pouco a gente volta com o Vini, a Lê e o Noah, para a gente ter esse momento aqui tão especial na vida de cada um de nós, né? Acho que cada um que passou por essa experiência deve lembrar. Eu já faz um tempinho que passei por ela, mas lembro com muito carinho. A gente precisa encerrar nossa série, conectar esse momento com esse momento de batismo, falando também com eles, falando com vocês. A gente está aqui para refletir, experimentar, expressar o amor e a graça de Deus, e essa série a gente conclui hoje, o episódio número 4 da série Reverse. A ideia de que a gente tem que sofrer um processo de 180 graus da mudança do rumo da nossa vida e da nossa existência. E a gente veio conversando sobre isso e chegou o último episódio hoje. Eu queria chamar a sua atenção, vou tentar ser o mais breve possível para a gente conversar sobre isso, pensando num novo rumo para a vida. E eu começo com a Cia. Não sei quem conhece a Cia, eu também não conhecia, já ouvi essa música diversas vezes. I'm unstoppable. I'm invincible. Já que tem gente de Londres aqui hoje, a gente não pode errar o inglês, né? I'm unstoppable today. I'm unstoppable today. Meu inglês, meu sotaque maravilhoso, né, Vini? Obrigado. Você que dá aula de inglês aí, desculpa aí se eu estou errando. Mas a ideia dessa música, ela é muito interessante, ela fala muito com a nossa cultura, fala muito com a gente, ela é tema, obrigado, viu, Henrique? Entrou na hora, nem que a gente combinasse, você não teria entrado tão certinho como você entrou. Ela é tema do filme Mulher Maravilha, e eu acho que em algum momento você já ouviu essa letra, essa melodia, esse I'm Unstoppable. E aí está a tradução do coro dela, ou pelo menos parte ali da ponte do coro. Eu coloco a minha armadura, te mostro quão forte eu sou. Eu coloco a minha armadura, eu vou te mostrar quem eu sou. Eu sou incontrolável. Eu peguei essa tradução, mas eu prefiro, eu sou imparável. Sou imparável, ninguém me para. Eu sou um Porsche sem freios. Eu não sei qual é a vantagem de ser um Porsche sem freios, mas tudo bem. Eu sou invencível. Sim, eu ganho todos os jogos. Sou tão poderosa, ou poderoso, que eu não preciso de baterias para participar do jogo, para competir. Eu sou tão confiante. Sim, hoje eu estou incontrolável, ninguém me segura. Calma, João. Segura aí, João. A nossa cultura defende muito isso. A nossa cultura, ela é uma cultura que valoriza esse lugar. A nossa cultura é essa cultura que pede que a gente coloque uma armadura todos os dias e prove todos os dias para as pessoas quem nós somos. E quem desconfiar de nós, essa música, na verdade, esse coro, ele engana um pouco. Se você ver o começo da música, ela vai dizer algo como assim: eu choro escondida, as minhas dores, as minhas lutas, ninguém vê, porque eu me preservo, eu me guardo, ninguém conhece esse lado, porque eu coloco a minha armadura e eu mostro para o mundo que eu sou forte, eu coloco a minha armadura e eu vou te mostrar quem eu sou. A Cia, especificamente a Cia, talvez essa letra faça muito sentido para a Cia na sua condição, seja de mulher, vivendo num mundo de homens, seja porque ela recentemente descobriu o seu autismo, então ela tem que se provar praticamente todos os dias para as pessoas, e aí ela diz isso, e é assim que a nossa cultura nos vê, colocando uma armadura e mostrando que a gente é. A gente é forte, a gente é um Porsche, a gente é incontrolável, a gente é aquele que está sempre pronto para ganhar, a gente precisa disso, o mundo pede isso da gente, as pessoas, as empresas pedem isso da gente. E a gente tenta criar essa armadura de um homem, de uma mulher forte, confiante, acima da média.
Esse é o rumo da vida que a gente vem sendo sugerido no século 21. Essa é a maneira como nós temos conduzido a nossa vida, esconder as nossas dores, os nossos sofrimentos e viver de tal forma que a gente seja um poço de força e determinação para as outras pessoas. A gente chora sozinho, a gente engole o nosso choro, porque se alguém ver a nossa fraqueza, as pessoas podem nos aproveitar para terminar de destruir aquilo que a gente guarda com tanto carinho. Então, a nossa cultura nos ensina a proteger o nosso coração com uma armadura. E eu tenho certeza que você não deve ser muito diferente da música da Cia, Unstoppable. Agora, mudar o rumo da vida aponta necessariamente para decisões que nós fomos convidados por Jesus ao longo dessa série a fazer essas mudanças. A gente falou sobre mudança no trabalho, mudança nos relacionamentos e mudança nos comportamentos. E hoje a gente vai fechar falando exatamente sobre o rumo da vida. A gente começou lá no trabalho, falando sobre Pedro, o pescador, ou Simão, o pescador. E hoje, por incrível que pareça, a gente volta nele, Pedro, líder. 3 anos e meio depois daquela cena ali no mar de Tiberíades, quando ele foi chamado para seguir a Jesus, e ele disse, vou te fazer um pescador de homens, e não mais um pescador de peixes. Nesse momento mudou o foco dele, ele compreendeu, e se você acompanhou com a gente, o foco no trabalho, ou melhor, o rumo da vida pensando no trabalho, deveria mudar para mim e para você. O teu foco não deveria ser naquilo que você faz, mas no propósito de vida que aquilo pode alcançar a partir do que você faz, porque o que você faz amanhã pode mudar. Você pode ser demitido, você pode ter que mudar de área de trabalho, você pode ter uma decepção com a sua empresa. Quando a gente foca só no que a gente faz, a gente de alguma forma encontra a idolatria do trabalho, e o trabalho vira Deus para a gente. Nós conversamos sobre a alteração no rumo dos relacionamentos, e aí a gente conversou um pouco sobre Levi, sobre Mateus, e como ele teve que alterar o rumo dos seus relacionamentos, mas tem um ponto importante, se você acompanhou a série, ele não mudou os seus amigos, ele continuou com os velhos amigos, os pecadores e publicanos. Ele deu uma festa para eles logo depois de seguir a Jesus, porque exatamente o foco nos relacionamentos não está exatamente em mudar as pessoas que a gente se relaciona, mas mudar a maneira como nos relacionamos com ela a partir da aproximação que Jesus nos convida a fazer ao modo de Jesus. Ajudar as pessoas, ser luz do mundo. Ao se aproximar de Jesus, ao se aproximar de Deus, a vida religiosa nos convida a criar esse lugar de unstoppable, esse lugar de fortaleza em que a gente vai proteger o nosso coração das pessoas. Não, Jesus nos convida a ir nos relacionar com as pessoas, talvez das mais difíceis. E a mudança no comportamento, a gente conversou semana passada sobre a história daquela mulher que foi pega em adultério. E como todos ali naquela cena, em João 8, são convidados a mudar a sua maneira de pensar. E a Paula hoje, na sua fala aqui, fala sobre igreja, né? A igreja geralmente é um lugar de julgamento, a igreja geralmente é um lugar em que as pessoas julgam umas às outras, olham de cima e embaixo umas às outras, questionam o que as pessoas fazem, veem uma foto nas redes sociais e já estão falando, olha o que a pessoa fez. Infelizmente, eu tenho que admitir, mas a gente tem construído aqui pelo menos uma mentalidade de que a gente precisa aprender a abrir a mão e largar as pedras, menos julgamento, mais acolhimento. E mais transformação pessoal. O fato de ninguém te julgar, que foi o que acontece com a mulher adúltera, não impede e não limita Jesus de dizer assim, vá e mude o rumo da sua vida. Mas essa mudança de rumo é uma mudança interna, não uma mudança forçada, não uma mudança de alguém que a obriga a fazer essa transformação. E hoje a gente vai falar do rumo para a vida. O rumo para a vida atual é o unstoppable. O rumo para a vida que todos nós temos sido convidados a seguir por nossa cultura, mesmo os religiosos. Mesmo as pessoas que dizem ter Deus. Alguns seguidores de Jesus talvez estão equivocados ao perceber que não estão realmente seguindo Jesus. Talvez estão seguindo alguns princípios religiosos e buscando a partir desses princípios religiosos a proteção para a sua casa, para a sua família, para a sua vida pessoal, mas não conseguiu entender o rumo de vida que Jesus nos pede. Esse é o rumo da religião. Qualquer religião oferece isso.
O Radiação, de alguma forma, vai tentar te oferecer isso, outras igrejas vão tentar te oferecer isso. E eu falo com muito respeito, o catolicismo vai te oferecer isso, o espiritismo vai te oferecer isso, a possibilidade de você encontrar paz para o seu coração, a possibilidade de você encontrar alguma coisa que te dá algum sentido e você traga alguma paz para a sua família, alguma ordem para a sua casa e sua família, que vai ordenar o seu coração, vai ordenar a relação marido e mulher, vai ordenar a relação pais e filhos. A psicologia faz isso, a psicoterapia faz isso, ateus fazem isso. O convite da mudança de rumo de vida não é exatamente um convite de uma religião ou um convite de uma religiosidade, porque eu tenho certeza, me perdoe dizer, mas eu tenho certeza que aqui a gente tem gente que segue a Jesus, mas que tem seguido do ponto de vista da religião e não do mudança do rumo para a vida. E isso, na verdade, você deixou Jesus em algum canto. Ele ficou, ou talvez ele foi e você ficou. Há um novo rumo para a vida, e Pedro vai ser a nossa referência a partir dessa história que eu quero contar para vocês. A última história que a gente tem de Jesus e Pedro. Nós, no primeiro episódio, vimos a primeira história, e a última história é tão parecida. Se você acompanhou, você sabe que na primeira história Pedro não pescou nada uma noite, e Jesus o chamou para pescar de novo de manhã, no pior horário, perto do meio-dia, falou, lance a rede do lado direito, e a rede veio cheia, muito pesada, e eles voltaram para a terra. Pedro falou, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador, e Jesus disse para ele, vem, e eu vou te fazer pescador de homens. E nesse momento, Pedro muda o rumo do seu trabalho, e entende que o seu foco é o propósito daquilo que ele faz, e não exatamente aquilo que ele faz. A cena é a mesma. Esse texto parece até repetido. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. A cena é a mesma, num outro contexto completamente diferente. Jesus já passou pela morte e a ressurreição, a Páscoa já aconteceu. Deve ter aí cerca de 8 a 12 dias que ele está ressuscitado. Os discípulos estão tristes, eles ainda não estão entendendo o que está acontecendo, e eles voltaram para pescar. Pedro, na noite anterior, fala para os seus amigos, ele estava com mais 6 discípulos de Jesus, e ele fala assim, eu vou pescar. O pescador de homens voltou a pescar peixe. É muito comum acontecer isso com você. Às vezes, Jesus não te trata e te responde como você imaginava que deveria ser, e você volta aos velhos hábitos. Você volta aos velhos hábitos, como se Jesus fosse obrigado a te atender e estar do jeito que você imaginava que ele deveria estar. Jesus já apareceu 2 vezes para esses homens e nenhuma vez ele falou com Pedro, e você vai entender por quê. E aí Pedro fala, eu vou pescar, eu vou voltar ao meu velho hábito. E aquela noite acontece a mesma coisa da primeira, ele não pesca nada. E aí Jesus chega de manhã, fala, entrem no mar. Novamente, eu estou querendo algum peixe para... Desculpa, na verdade eles estão lá no mar a uns 100 metros e daqui Jesus grita, pegaram alguma coisa? E eles falam, não. Aí a gente entra no texto, ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. 100 metros de distância, tem que gritar, né? Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. A mesma cena. O coração de Pedro e dos discípulos começa a ser mexido naquela hora, porque eles estão vivendo a mesma cena de 3 anos atrás. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, provavelmente esse discípulo é o João, que era sócio de Pedro no negócio de pesca, junto com o seu pai Zebedeu e o seu irmão, o irmão do João, o Tiago, é o Senhor, é Jesus. Simão Pedro lança-se ao mar. Simão Pedro, sempre agitado, ele se lançou ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus, tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Essa cena é tão interessante que eles marcaram a quantidade de peixes, eles contaram, tinham 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Toda a cena igual, Lucas capítulo 5. Jesus lhes disse, venham comer.
Agora eu quero que você sinta o mood, que você sinta o clima da cena. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhes perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Você já participou daquela comida em família que ninguém fala nada? Você já participou daquela mesa que está todo mundo constrangido e filho não fala com pai, pai não fala com mãe, mãe não fala com esposo, não fala com esposa, tio não fala com tia? Aquela comida que vai descendo assim, dá para ouvir a engolida da comida. Dá para ouvir a mastigada. Foi assim. Ninguém perguntava nada para ninguém. Eles sabiam que estavam diante de Jesus e quietos, calados, comeram. Depois de comerem, tudo indica que a cena dispersa, e ou assentados ou andando, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aqui tem uma pegadinha que eu preciso te explicar agora, para eu poder seguir sem ter que me preocupar com isso. No original grego, a pergunta de Jesus é sempre assim: você me ama, Pedro? Você me agapau, Pedro? Ágape é o termo de amor, do amor mais profundo possível, que é o amor decisão. Eu escolho amar, eu decido amar. Não é o amor eros, o amor erótico, o amor que a gente sente por atração sexual por qualquer pessoa. Não é esse tipo de amor romântico, é o amor decisão, é o agapau, é o ágape. Jesus pergunta: você me ama, Pedro, mais do que os outros? E Pedro responde: Jesus, eu gosto muito de você. Essa é a resposta se fosse traduzir direitinho, porque Pedro utiliza o termo filos. É o amor fraternal, o amor que a gente sente por um irmão. Sabe quando você foi pedir aquela menina em namoro e você tomou fora porque ela falou assim para você assim: fulano, para mim você é que nem um irmão. Destrói a gente, né? Você para mim é um irmão. E você assim: não é isso que eu quero. Mas, enfim, esse é o amor erótico. O que é o amor erótico? E aí a menina te ofereceu o amor de irmão, o filos. E Jesus pergunta para Pedro no mais alto grau de amor: Pedro, você tem certeza que você me ama, Pedro? É uma decisão. Você tem clareza dessa decisão, desse amor profundo? E Pedro fala: Senhor, eu gosto muito do Senhor. Eu tenho profundo amor, eu tenho uma paixão, eu tenho um negócio muito especial por ti. O Senhor sabe como você é especial, mas ele não consegue utilizar o termo ágape. Jesus pergunta a Simão, ele responde: disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse. Eles devem ter caminhado mais um pouco, aquele silêncio constrangedor. Simão, filho de João, você me ama? Você me agapau? Você me ágape? Ele respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te filéu, que eu gosto muito de você como um irmão, que eu tenho um amor fraternal por você. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, andaram mais um pouco, e Jesus perguntou assim: Simão, filho de João, você me filéu? Essa terceira deve ter matado o Pedro, porque foi assim: Simão, você gosta de mim mesmo? Esse amor filéu que você disse que você tem por mim, você tem mesmo? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se você me ama, e lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te filéu, tenho um amor fraternal por você. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era jovem ou mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderás as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro nesse momento não sabe, mas a história nos conta. Houve um momento na cidade de Roma que Pedro foi levado à crucificação pelo Império Romano, e diz a tradição que ele não aceitou ser crucificado como seu Senhor, e pediu para ser crucificado de ponta cabeça.
Quando era jovem, fazia o que queria. Quando foi velho, foi levado para outra pessoa, para a morte mais cruel. Mas esse Pedro, nesse momento dessa morte cruel, de ponta cabeça, ele tem tal convicção do agapau dele por Jesus, do amor, decisão dele por Jesus, que ele decide não morrer como Senhor e aceita uma morte talvez mais difícil fisicamente do que a do próprio Jesus. E o texto termina com a frase-chave, ou com as palavras-chave dessa série: siga-me, mude o rumo da sua vida, siga-me, mude a direção, ande comigo. Eu preciso que você entenda quem é esse Pedro 3 anos depois do encontro com Jesus. Esse homem que andou com Jesus, esse homem que teve experiências maravilhosas, a sua sogra foi curada, ele teve a oportunidade de ver Jesus de um jeito como ninguém viu, ele participou de grandes milagres e grandes cenas com Jesus. Ele é aquele que se conta que tentou andar sobre as águas e parece que deu 3 ou 4 passos sobre as águas e depois afundou. Pedro é um cara que tem mostrado nos últimos 3 anos e meio andando com Jesus uma profunda, alta confiança. I'm unstoppable. Eu sou imparável. Alguns dias atrás, 12, 13, 14 dias atrás, Jesus falou assim para Pedro: eu vou ser crucificado, e todos vocês vão se dispersar, todos vocês vão fugir, todos vocês vão me deixar. Essa é a resposta de Pedro. Darei a minha vida por ti. Entre o darei a minha vida por ti e a segunda frase, Jesus fala assim: Pedro, você vai dar sua vida por mim? Pedro, antes que o galo cante essa madrugada, você vai me negar 3 vezes. E aí Pedro responde assim, Pedro é muito unstoppable. Mesmo que todos se afastem, eu não vou me afastar de ti. Aqueles compromissos que você faz, que eu acho que Jesus lá no céu está assim. Você não sustenta essa frase que você falou na oração nem por 1 mês. Mas ele não fala com a ironia que eu falei. Ele fala com o amor que ele falou para Pedro. Pedro, menos, Pedro. Bem menos, Pedro. Hoje à noite você já vai me decepcionar, Pedro. Não vem com essa de que vai dar vida, Pedro. Enfim, Jesus, ele é crucificado e Pedro, ele continua próximo da cena. Todos se dispersam e Pedro cumpre a sua palavra. Pedro decide ir para o lugar do julgamento de Jesus. Todos foram embora, Pedro vai. Talvez por causa dessa frase, sinceramente eu estou seguindo o Werner Bohr do Comentário Esperança. Nessa reflexão eu estou seguindo ele completamente. Se você acessar o Comentário Esperança do Evangelho de João e ler a seção desse capítulo de João 21, você vai falar: o Júnior não está pregando uma mensagem dele. Não estou. Hoje eu preciso reconhecer que eu estou seguindo o Werner Bohr na íntegra. Para Pedro, olha aqui, eu achei fantástica e ao mesmo tempo de uma unstoppabilidade irredutível. Assim. Para Pedro, é mais possível que algo fracasse com Jesus do que com ele. Para Pedro é mais possível que Jesus fracasse do que ele. Ele tem que estar na cena, ele tem que fazer, ele tem que agir. E não é assim que a gente se comporta. Unstoppables que somos, imparáveis que somos, incontroláveis que somos, a gente gosta de ter o controle das coisas. A gente gosta de fazer do nosso jeito, porque Jesus não vai dar conta. Não é verdade? Nós é que damos conta. Nós é que sabemos o melhor. Nós sabemos o melhor para a nossa família. Nós sabemos o melhor para os nossos filhos. Nós sabemos o melhor para os nossos negócios. Nós sabemos o melhor. Não Jesus. Por favor, comunicação, não ponha esse corte, porque vão me interpretar tão errado nas redes sociais.
Para Pedro, é possível que Jesus fracasse do que ele. Para você, é possível que Jesus não ouça a sua oração, mas você vai fazer acontecer, não é verdade? Esse autoconfiante Pedro é o que vai andando entre as pessoas ali do Império Romano. Alguém diz e fala: você é galileu, o teu sotaque te entrega, você não é daqui de Jerusalém. Você anda com Jesus. Ele fala: não, eu não. 2 horas atrás, eu te darei a minha vida. E agora ele está dizendo assim: Jesus, eu ouvi falar, mas longe de saber quem é. Chega outra pessoa na cena, Pedro ali andando, pegando um croquete, pegando um salgadinho, bebendo um guaraná, e ele está ali no meio daquela festa para matar Jesus, e aí chega outra pessoa e fala assim: eu te vi no Getsêmani. Jesus foi preso no Getsêmani algumas horas atrás. E Pedro, eu te darei a minha vida, se todo mundo te abandonar, eu não te abandono, levantou uma espada e tentou matar um soldado, o Malco, e o Malco desviou, pegou na orelha, e Jesus falou: não, cara, eu não pedi para você fazer isso, e curou a orelha do rapaz, e falou: Deus te abençoe ainda para o rapaz que estava prendendo ele, e o cara pôs algema em Jesus, e Jesus perguntando: está tudo bem com você? Tua orelha está bem? E Jesus sendo cuspido e maltratado, e abençoando a pessoa que está fazendo isso por ele, e Pedro achando que a relação com Jesus é essa relação de força. E aí ele fala: você estava lá na cena, eu vi. Só falta na cena de João, capítulo 21, dizer assim, João 18, na verdade, dizer assim: foi você que usou a espada, só isso não está lá. E Pedro fala assim: não, eu não estava lá. Pode ter alguém parecido comigo, era noite, estava escuro, você deve ter se enganado, não era eu. Passa mais alguns minutos e ele continua ali, pegando um croquete, pegando um espetinho de frango, e aí daqui a pouco chega mais um e fala: você é deles, teu jeito de se vestir, de falar, de andar, eu já te vi com eles. Esse momento o texto diz assim, que Pedro disse de forma até quase caluniosa: eu não sei quem é esse Jesus. Imediatamente, enquanto ele andava e falava, essa terceira vez, um galo cantou. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. O primeiro canto do galo acontece por volta das 3 da manhã. Lá, nessa região. O segundo canto do galo por volta das 5 horas da manhã. Entre as 3 e as 5 da manhã, esse galo que está próximo da cena canta. Quando o galo canta, que eu não vou tentar, cadê o Henrique para fazer o galo? O Senhor, voltando-se, fixou o olhar em Pedro. Pedro então lembrou-se da palavra que o Senhor lhe dissera: antes que o galo cante, hoje tu me negarás 3 vezes. E aí ele sai da festa, abandona o croquete, abandona o salgadinho, deixa o copo de guaraná, vai para fora e chora amargamente. Eu vou dar minha vida por ti. Pedro chorou amargamente porque ele não sustentou essa frase 5 horas. Você também não. Eu também não. A gente não sustenta esse amor agapau por Jesus. A gente não sustenta. Eu te amo, Deus. É nessa circunstância que a gente está diante da cena da praia. Essa foi a última troca de olhar direto entre Jesus e Pedro. Jesus preso, Pedro comendo croquete, e eles trocaram olhares. E é a última cena que Pedro tem de Jesus assim direta, e agora ele está sozinho com Jesus.
E Jesus pergunta para ele assim: Pedro, você me ama mais do que estes? A pergunta de Jesus, ela diz mais ou menos assim, ela está tentando retomar a cena. Ela está tentando retomar a última conversa que os dois tiveram, quando essa pessoa fala assim, quando o Pedro fala assim: todo mundo vai te abandonar, eu não. Todo mundo te ama, todo mundo gosta de você e vai te deixar, eu não te deixo nunca. Jesus, ele chega para Pedro e recomeça do ponto em que ele disse assim: eu vou dar minha vida por ti, se todo mundo te deixar, eu não vou te deixar. E Jesus chama ele para a conversa, em vez de dar um sermão em Pedro, ele chama Pedro com muito amor e fala assim: Pedro, você tem certeza que o seu amor é maior do que o dos outros? A resposta esperada de Jesus para essa pergunta é a única resposta que um ser humano sincero poderia dar. Não, Jesus. O Senhor sabe que eu não consigo te amar desse jeito, e muito menos melhor que os meus amigos. Ele se colocou de maneira orgulhosa acima de todos os outros. Todo mundo vai te deixar, eu não. Não! Jesus está tentando mostrar para ele uma pedagogia de Jesus. Você percebe como você não é melhor que os outros. Você percebe como no reino de Deus não há alguém melhor que o outro. Você consegue perceber que essa sua fachada, ela não é suficiente para sustentar o nosso relacionamento. Dirija-se todos os dias para a parceria com Jesus na sua vida. Você só vai mudar o rumo da sua vida na medida em que você dirigir-se todos os dias para a parceria com Jesus. Porque, na verdade, o que Jesus está convidando a ele é mais ou menos assim: entenda, Pedro, que sozinho você não consegue fazer nada. Entenda, Pedro, que a decisão de dizer eu posso, eu consigo, eu faço, é uma decisão, mesmo estando comigo, Pedro, na hora que você decide religiosamente, você tem a tua religiosidade, mas você decide eu posso, eu consigo, eu faço, eu me preocupo, eu aconteço. Você está deixando Jesus. E o rumo para a vida é um rumo com Jesus. Então ele está falando assim: Pedro, você percebe que não dá para você ir sozinho. Aí quando ele pergunta a segunda vez, ele chama ele de Simão. Faz 3 anos que Jesus só chama Pedro de Pedro. E agora ele está chamando de Simão. Para você entender bem, não é quando o marido briga com a mulher que chama ele de amor, de vida, de minha paixão, de nego, de nega. Não é quando a gente chama bravo. Fulano. A Paula, quando está brava, é Júnior Mendes. Esse Simão, ele volta Pedro para quem ele é. Para mim, o efeito desse Simão, para mim, pessoalmente, seria se alguém me chamasse assim, porque ia me lembrar do molequinho. Falar assim para mim: Juninho. É estranho, né? Mas tem gente que ainda me chama de Juninho. Juninho, você me ama? Caiu o pastor Júnior. Caiu o líder do movimento Radiação. Caiu o marido. Caiu o pai do Rafa e do João. Sobrou o molequinho magrelo que dava para ver a costela, que o coração batia e dava para ver. Sobrou isso. Sobrou o garotinho despenteado, que adorava jogar bola, que a mãe só deixava descer para jogar bola se tomasse um copo de leite. E quantas vezes eu via minha mãe sair da cozinha, joguei fora o copo de leite na pia para poder descer. Sobra esse garotinho. É isso que Jesus está fazendo com Pedro. Simão, você me ama? Esquece seus títulos, esquece o que a vida te fez, esquece o lugar que eu mesmo te dei, esquece tudo isso, vá de novo todos os dias para a proteção de Jesus, porque ele fala assim: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de ti. E ele de novo precisa entender: Simão, você precisa entender essas duas coisas. Primeiro, você não vai conseguir sozinho. Segundo, eu estou aqui, Simão. Eu sei que você vai errar. Eu vou te proteger. Eu vou te ajudar. Igrejas geralmente fazem o contrário. As pessoas caem e erram.
e a gente tem o julgamento. O que a gente tem tentado, pelo menos. Eu sei que é difícil, porque seres humanos são todos iguais em todos os tempos. Mas aqui no Radiação a gente tenta construir essa mentalidade de começar de novo. Dirija-se todos os dias para a proteção de Jesus. Ele não é somente para onde eu vou, ele não é somente com quem eu vou, ele é exatamente a rota. Eu solto a mão do guidão, e agora ele cuida, ele ajuda. Eu confio na bicicleta, eu confio no dono da bicicleta, eu confio em quem está cuidando da bicicleta. Será que você consegue dizer essa frase? Ele não é somente para onde eu estou indo, ele não é somente com quem eu estou indo, é ele mesmo quem está dirigindo a rota. E aí eu preciso que você entenda aquilo que eu falei lá atrás, para a gente concluir. Nas 3 vezes que Pedro responde, eu te amo, eu gosto muito de você. Nas 3 vezes a frase de Jesus é a mesma. Apacenta os meus cordeiros. E aqui eu queria que você entendesse essa rota que Jesus oferece para o seu seguidor, que é tão diferente da rota religiosa. Porque por um momento, eu sei que hoje está bem cheio aqui, é tão difícil pedir o que eu vou pedir. Mas por um momento é como Jesus estivesse face a face com você, conversando sozinho com você e perguntando para você assim: você me ama? Gu, você me ama? Igor, você me ama? Lígia, você me ama? Vinícius, você me ama? A expectativa de quem está tendo esse momento com Jesus de cuidado, e como é bom ter esse momento do cuidado de Jesus para dizer assim: você precisa de mim, eu vou cuidar de você, pode ficar debaixo das minhas asas que eu vou te proteger e vou te ajudar. Você não precisa, você não vai conseguir ter o amor que eu tenho por você, o meu amor por você sempre vai ser maior. Aceita a minha graça, aceita o meu amor por você e eu vou cuidar de você. A resposta de Jesus, apesar desse cuidado presente no subtexto, no texto, a frase é sempre a mesma: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. É uma outra forma de dizer para Pedro assim: eu vou te fazer pescador de homens. Nós não fomos chamados para ficar no colo de Jesus. Nós não fomos chamados para Jesus nos mimar. Ele fez isso com Pedro. Ele cuidou de Pedro. Ele curou o coração de Pedro. Pedro negou a ele 3 vezes. Ele fez Pedro declarar o seu amor por Jesus 3 vezes. E ali tem um processo de restauração e cuidado acontecendo. Só que esse cuidado está acontecendo e Jesus está... Ele quer cuidar da rota. Lembra que eu falei? Eu não sei se você consegue dizer essa frase. Ele não é somente para onde eu vou. Ele não é somente com quem eu vou. Ele é o dono da rota. Ele é quem dirige a rota. É ele quem está com a mão no guidão. Serve aos outros, cuida dos outros, ajuda os outros, anda com os outros, vive com os outros. Ah, mas as pessoas são difíceis. Então, você cortou a orelha do cara, eu tive que curar a orelha do cara. O cara estava me prendendo, ele é difícil, não é? Eu curei ele, eu cuidei dele. Cuida dos outros, anda com os outros, vive com os outros. Esse é o rumo. O rumo da vida não é você pensar só em você. O rumo da vida não é você achar que você é unstoppable. O rumo da vida não é achar que você é imparável. O rumo da vida não é você colocar uma armadura e dizer para os outros quem eu sou, porque ninguém vê o meu choro, ninguém sabe o que eu passo, mas diante dos outros eu sou forte e eu me protejo das pessoas. Não, 1000 vezes não. Esse pode ser o caminho da religião, mas não é o caminho de Jesus. O caminho de Jesus é assim: você me ama? Sim, não como o Senhor sabe que eu sou fraco, o Senhor sabe que eu te neguei, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu estou tentando te amar. Jesus não dora a pílula, e ele fala assim: então, filhinho, Pedro, você, quando jovem, fazia as coisas do seu jeito, quando jovem, você cantava a música da Cia, só que agora, você vai para onde eu te mandar, você vai fazer o que eu quiser, porque esse é o melhor caminho para você. Apacenta, cuida das minhas ovelhas, anda com os outros discípulos de Jesus. Viva a difícil arte do relacionamento, porque é Ele quem cuida da rota.
Você não foi feito para ser acariciado num quarto por Jesus. Você foi feito para, quando Jesus trata dessas feridas, você voltar para pescar pessoas, para cuidar de pessoas. Qual o rumo natural? Para a gente encerrar, a frase final é siga-me. Essa é a proposta de Jesus. Mude o rumo da sua vida. O rumo natural é esse aqui, ó. Você já sabe, eu controlo a minha vida, eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que eu posso. Eu sei, eu posso, eu consigo. Para. Não sei nem se eu posso dizer isso, tem tanta gente que entende inglês aqui. Seja stoppable um pouquinho, para um pouquinho. Eu aceito, eu me rendo. Eu me rendo à graça de Jesus. Eu me rendo ao amor de Jesus. Eu me rendo ao amor de Jesus. Esses 3 hoje que estão aqui para descer essas águas, eles já se renderam ao amor de Jesus. Hoje é só um símbolo, hoje é só uma confissão pública. Mas diz muita coisa. Diz de pessoas que estão dando esse passo consciente. Talvez eles estão ouvindo hoje, você me ama. Desse jeito, assim, mais do que todo mundo. E eu não queria que eles respondessem, lógico que eu te amo mais do que todo mundo, eu vou morrer por ti. Humildemente a gente dizer assim, Senhor, me abriga nas tuas asas, cuida da minha caminhada, não me deixa sozinho, eu não vou conseguir, eu aceito o seu amor e a sua graça. Para a gente seguir, o Werner Bohr, no final desse comentário desse capítulo, ele usa essa frase que eu queria que fosse a sua oração, deles, nossa e a sua. Eu te amo, não porque eu seja um bom discípulo, não porque eu saiba realizar tantas coisas, mas simplesmente porque depois de tua cruz e ressurreição e depois de teu perdão e amor incompreensíveis, eu não consigo mais me soltar de ti. Não é mérito, não é realização minha. Esse amor simplesmente existe. Que Deus te abençoe.